E aí ele vai essa folhinha aí, não? Temos sim. Que perigo! Está na internet. E todo mundo pode acessar, não? Né? Na verdade, esse é um serviço que ele é pago, ou seja, a gente cobra por esse serviço. Não é nada caro pela relação custo-benefício que ele gera, mas todo mundo pode responder. Mas, e onde está? O questionário? Bom, de fato eu não trouxe o questionário para você. Tá, mas ele está na internet. Tá na moda, hein? Você falou que tinha aí. Olha aqui. A pessoa que queira comprar, como é que ela chega nele pela internet? Tem um site? Ele tem um site. Hoje o site é em português? Em português. Ele entra no site www.hlca.com.br e aí ele processa o perfil. hlca.com.br. Exatamente. E aí custa quanto? O relatório, o preço médio é em torno de R$100. Ele gera um relatório onde ele vai descrever todas as suas características comportamentais, ele vai descrever como é que você se comunica, como é que você toma decisão, como é que você se organiza e se planeja, como é que você se motiva, como é que você gerenciaria uma outra pessoa, como é que você gostaria de ser gerenciado. Como é que você lidaria com outro talento também, assim? É possível comparar, vamos imaginar que eu tenho o meu perfil e o seu perfil no sistema, então eu posso colocar o meu perfil em cima do seu perfil e aí gerar um relatório mostrando como é que eu vejo você, os conflitos possíveis dessa relação e o que pode ser feito para melhorar. Eu imagino que esteja passando na sua cabeça, poxa, Jorge, então na relação de casais seria uma coisa fantástica. Claro. Sim, é verdade. Com filhos é simplesmente fantástico. Nós tivemos já clientes que por exemplo, pessoas que têm uma dominância alta, ou seja, são pessoas muito diretas, agressivas, desbravadoras. E aí, o que acontece? Quando você tem um filho que ele é exatamente o inverso, ou seja, ele não é nada direto, ele não é nada agressivo, ele não é nada desbravador, meio que você olha para aquele filho e diz, poxa, deve ser do carteiro, deve ser do vizinho, porque meu filho não é. E é um grande erro, porque na prática, os nossos filhos eles podem ter características completamente diferentes. Então, o que a gente tem feito muito? Ajudado muitos pais a entender que características eles têm, que característica o filho tem e como é que ele pode potencializar esse filho. A mesma coisa com as esposas. A gente tem uma outra história muito legal, tem várias histórias nesse sentido. Por exemplo, a esposa ela tem a característica típica do líder, ou seja, ela é direta, agressiva, desbravadora, persuasiva, empática, ou seja, tipo daquelas pessoas que fazem as coisas acontecer. E o marido, ele é aquele indivíduo mais quieto, mais tranquilo, muito estruturado, muito organizado. O que acontece com muita frequência? Ele começa, na visão dele, errada, mas na visão dele, achando que ela está querendo passar por cima dele. Certo? Porque ela, supostamente, estaria tendo o comportamento do macho, né, do líder, quando, na realidade, isso não tem nada a ver com sexo. Mas, digamos, se ele fizer esse exame, essa experiência, ele descobre que ele que é o lerdo? Ou não, só vai gerar mais confiança. Não, porque às vezes o cara não está vendo, mas pelo menos se ele descobrir, já vale a 100 pratos. Diminui o nível de conflito. O que você está chamando de lerdo, na realidade, assim, de maneira pejorativa, é exatamente aquele indivíduo mais estruturado, mais organizado, mais detalhista, mais preciso, mais cauteloso, que é fundamental na sociedade para ter aquele indivíduo. Para equilibrar. Inclusive, eu acho que tem um erro muito forte. A gente fez, nessa pesquisa que nós realizamos agora com 10 mil pessoas, a gente descobriu um fato extremamente interessante. A sociedade ela não é empreendedora. Ou seja, entre 10 mil pessoas, a gente descobriu que somente 1% tem característica tipicamente empreendedor. E muito pelo contrário, 8 a 9% ele é tipicamente o técnico, ele é tipicamente o especialista. Ele é tipicamente aquele indivíduo que vai ser o meticuloso, o cauteloso e que constrói, são os engenheiros, os calculistas, provavelmente a meninada que está fazendo esses jogos aí maravilhosos, né? o Diogo. Que tem um peso muito importante. Agora, na prática, e aí você é exemplo do seu próprio depoimento, termina valorizando. Veja, não tem nada a ser rápido com ser estruturado e organizado. E de fazer as coisas de médio e longo prazo. Ser organizado e não ser tão... Deixa só... A gente...
você falou do pessoal que desenvolve jogos, engenheiros, etc. Na nossa empresa, a gente jamais contrataria um cara que não fosse maluco, cheio de iniciativa e vontade, sonhos. E, assim, esse meticuloso não teria espaço nessa... E de fato não é. Mas você tem dois tipos de profissional. Aquele que, por característica, ele é direto, agressivo, desbravador, voltado para o resultado e não gosta nada do detalhe, não gosta nada da minúcia, ele não gosta de ficar sentado. Sou eu. Que provavelmente é a Ana. E aquele indivíduo que é muito estruturado, muito detalhista, ele é extremamente cauteloso, ele é capaz de passar horas e horas a fio buscando uma solução para fazer com que aquele joguinho seja melhor. Né? Porque é uma outra coisa, ou seja, o tesão pelo aquilo que você faz. Então, na realidade, a sociedade ela tem esse equilíbrio daqueles que são os empreendedores, mas que têm uma certa loucura e fazem as coisas meio que sem pensar, daqueles que também até podem ser empreendedores dentro de uma outra visão, mas são extremamente detalhistas, são cautelosos, fazem as coisas... Aí, Jorge, estou vendo a tua ficha aqui, cerca de 90% das pessoas não conseguem identificar seus próprios talentos. Sim. E essa incapacidade é uma barreira para o sucesso profissional. Quer dizer, então temos numa sociedade profissional 90% de pessoas infelizes? Olha, no que fazem? Na prática, 80%. Porque o que acontece? Quando você compara o perfil da pessoa com o perfil da função, você vê gaps gigantescos. Né? Então, são pessoas que estão numa função, vamos chamar gerencial, tipo, o gerente típico. Ele deveria ser mais direto, agressivo, desbravador, mais voltado para o resultado, motivar mais as pessoas. E frequentemente você tem aquele indivíduo que, por ter sido um bom técnico, ele é trazido da função técnica para a função gerencial. E o que acontece? Ele continua sendo um técnico numa função que exigiria um tipo de comportamento diferente. Quando ele começa o exercício da sua atividade, ele continua sendo técnico numa função que deveria ser mais voltado para as pessoas. Então, essa inadequação entre aquilo que as características comportamentais do indivíduo e o que é exigido pela função, por incrível que pareça, é muito grande. Aí não entra a questão, para resolver um pouco isso, a questão do autoconhecimento. O Chopra, uma vez lendo o livro dele, ele me socorreu justamente na questão do talento. Porque ele conceitua o talento assim, que é aquilo que você faz com tanto prazer, com tanto tesão, que você faria mesmo de graça. Ok. Né? Ele pagaria para fazer, por exemplo? Até pagaria para fazer. E eu estava realmente me perguntando, estava redirecionando a minha carreira, e foi legal, porque eu comecei a descobrir o que eu realmente gosto de fazer. E, é claro, eu gosto de duas coisas. Eu gosto de falar, adoro falar, falo até sozinho. É mesmo. E gosto de partilhar. E aí foi fácil. Mas eu não tinha uma possibilidade de ajuda externa. A ajuda teve que ser interna. Sim. Houve um input externo, mas acredito muito nessa vertente do autoconhecimento. Acho que o teste deve ajudar o sujeito Quando você a olhar descobriu para si isso? mesmo, né? Com que idade você descobriu? 40 anos. 40 Era anos. pra caramba, quase. Você está vendo, olha, 40 anos para ela descobrir. E por quê? Porque não existiam instrumentos adequados para estar fazendo isso. É muito comum hoje, a gente termina um seminário, às vezes pessoas com 40, 50, 60 anos, o que mais eles dizem para a gente é o seguinte: poxa, Jorge, eu gostaria de ter conhecido você há 20, 30, 40 anos atrás. Isso é o que a gente mais ouve. E aí uma pergunta é a seguinte: poxa, não dá para você falar com meu filho, não dá para você falar com o meu sobrinho, porque eu acho que ele está vivendo as mesmas dificuldades que eu tive há 30, 40 anos atrás. Mas aí, voltando ao que eu falei do teste vocacional, quando a gente fazia aquilo, acho que muita gente fez, meio que se descobria naquilo. Quer dizer, naquele momento eu me lembro que a gente meio que se encaixava. Depois de responder e ter a resposta do técnico, a gente se encontrava ali. Quer dizer, as pessoas iam fazer as suas atividades profissionais, sejam de faculdade ou de outras coisas, muitas vezes baseadas naquilo, achando que realmente aquilo elas queriam fazer. Veja... Porque no momento da vida a gente acha uma coisa, em outra a gente acha outra, né? Com 20 anos você tem um pensamento e com 40 você tem outro, né? E isso em parte é Aí verdade... você escolhe profissionalmente o seu caminho com 20 anos de idade. Isso em parte é verdade e em parte não. Porque na prática, se esse processo tivesse sido mais estruturado, provavelmente você teria feito essa trajetória e provavelmente alinhando determinadas situações. Mas se a gente pegar, por exemplo, o caso da Ana, vamos imaginar, ela estava trabalhando numa área extremamente tecnológica, eu não sei. E depois ela vai trabalhar numa área, por exemplo, voltada para as pessoas. Então, na verdade, é uma modificação muito grande. Às vezes são modificações de 180 graus. Né? Então, o que a gente quer, e até pela própria dinâmica e velocidade que o mundo tem hoje, é que você vá fazendo os alinhamentos, mas não necessário de mudanças gigantescas em termos de comportamento.